dia, pessoal. Bom dia. Sejam bem-vindos. Deixa eu colocar aqui o nosso comentário. Vamos chegando. Hoje nós vamos falar sobre algumas alterações no intestino muito comuns. Então, fica aí, já chama alguém, que a nossa live tá bem bacana, tá? Se inscrever aqui, deixar fixado, para quem for chegando, já saber o tema da nossa live. Todos os dias, às 6h35, a gente tem live por aqui. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre... É impossível falar sobre intestino, sobre microbiota intestinal em 20 minutos. É de fato impossível. Mas a gente pode começar a falar sobre essas alterações que cada vez mais eu observo, tanto no consultório, quanto o relato de vocês por aqui, na lista VIP do WhatsApp, esse contato que a gente tem. Então, essa troca nos possibilita ver o quanto é frequente essas alterações no intestino. Vamos lá ver se você se identifica. Olha aí, a Gomes já está falando que tem muito gases, exatamente. Então, gases, uma produção excessiva. Alguns têm aquele odor desagradável, que a gente sabe que é a produção de metano. E outros não, tem a formação dos gases, mas não tem um mau cheiro, o odor. Também tem a questão do inchaço abdominal, é outro ponto que a gente observa frequente. Chega no consultório nutri, mas eu fico inchada, minha barriga incha, eu fico empanzinada, parece que eu tô com um boi na barriga, né? Essas expressões que vocês relatam. Então, por que está acontecendo isso? O que pode ser isso? Como eu posso tratar? Então, nós vamos falar sobre essas alterações, sobre uma patologia, que é que a gente pode chamar assim, e está associado com esses sintomas, ok? Primeiro, falar de intestino, a gente tem que falar de microbiota intestinal. Nós sabemos que tem crescido o estudo do intestino, o estudo da modulação intestinal, inclusive um curso muito importante que eu fiz com o professor Murilo Pereira. Então, foi um curso que realmente nos possibilitou ter uma visão do intestino de forma mais detalhada, específica. E a gente sabe que muito dessas queixas no consultório são reflexos dessa microbiota intestinal. E o que é microbiota? Você já ouviu falar esse nome, esse termo? No nosso intestino vivem pessoas. Vou usar esse termo para vocês compreenderem. Então, nosso intestino ele não é estéril, certo? Vivem bactérias e muitas, mas muitas, pode botar muitas aí, que vivem tanto em quantidade quanto em tipos de bactérias vivem. E elas são responsáveis por manter esse equilíbrio nesse intestino. Elas produzem metabólicos que promovem equilíbrio no nosso corpo. Hoje a gente já tem uma área da saúde chamada metabolomica, que estuda isso, exatamente esses, como é que eu posso falar para vocês? Esses substratos dessas bactérias. A gente já viu por aqui na nossa live a questão do sistema reprodutor associado com essa alteração na microbiota. Então, a gente sabe que o nosso intestino tem bactéria. E a depender do nosso estilo de vida, não só da questão da alimentação, mas o nosso estilo de vida, a gente vai modificando essa microbiota. Eles vivem nesse intestino há muito tempo. Só que a gente foi aderindo hábitos não saudáveis e aí a gente foi modificando essa microbiota. Então, muitos dos sintomas que a gente observa hoje,
como a gente vai falar já dessa questão dos gases, do inchaço, são consequências de alteração desses hábitos. Quais são esses hábitos? Vamos lá, estresse. O estresse a gente sabe que modifica essa microbiota intestinal. E o que é modificar? É matar ou destruir as bactérias boas, benéficas, e possibilitar o crescimento das bactérias más. Então, a gente chama que causa um desequilíbrio, uma desbiose intestinal. Então, tem gente falando que sempre teve isso. Não é normal sempre ter isso. Não é normal você viver com gases, você viver inchada, você viver com alteração no formato das fezes. Então, é importante você identificar essas alterações e procurar ajuda, auxílio. Por isso que eu tô aqui falando com você sobre isso, ok? Então, a gente vai chegar, fica isso ali que você vai entender muito bem o que pode estar acontecendo. Então, vamos lá. A gente falou da questão do estresse, que é um gatilho, que é o desencadeador aí para essa alteração dessa microbiota. O sono, a gente sabe que deficiência no sono ou um sono insuficiente, tanto do ponto de vista de qualidade quanto de quantidade, também altera essa microbiota intestinal. E claro, alimentação, uma alimentação rica em açúcar, em adoçantes artificiais, em conservante, em aditivo, vai matando as bactérias boas. Como assim que elas matam? É simples, é uma seleção natural. Imagine que você está num quarto, você e mais outra pessoa. Você não come carne. A outra pessoa que está com você come carne. E chega lá o dono do presídio e só lhe oferece carne. Ou só oferece carne para as presas. O que vai acontecer? A que come carne vai estar muito bem, obrigada. Mas você que não come carne, você vai o quê? Regredindo, você vai sofrendo sem esse aporte de alimento. Então, as bactérias, elas se alimentam daquilo que a gente oferece. Então, as bactérias boas, elas não vão consumir açúcar, conservante, aditivo. Elas vão consumir fibra. Onde é que estão as fibras? As fibras estão nos alimentos integrais. É esses mesmo que a gente tanto fala que é saudável. Onde é que estão os alimentos integrais? Nas frutas, nas verduras, nos grãos que vocês conhecem, chia, linhaça, aveia. Então, as fibras são alimentos que possibilitam, são alimentos não, né? É um grupo de alimento que possibilita o crescimento e o desenvolvimento de uma microbiota saudável. Por isso que a gente sabe que o obeso tem uma desbiose intestinal associada. Por quê? Porque geralmente, ou quase sempre, esse obeso tem uma alimentação inadequada. Uma alimentação, a gente não falou também, mas uma alimentação rica em sal, em sódio. Então, comer muito sal não é só questão de pressão, é questão também de microbiota. Certo, gente? Então, o que a gente come, como a gente dorme, se a gente se estressa, se a gente usa antibióticos, então o uso indiscriminado de antibióticos, estou dizendo para você não tomar. Tem momentos que o antibiótico é indispensável, mas a gente observa o uso indiscriminado. Às vezes tem pessoas que fazem uso por conta própria, tem pessoas que, por alguma consequência patológica, usou muito antibiótico ao longo da vida. Então, e aí, Nutri, não era para ter tomado? Não. Se foi prescrição médica, se foi uma necessidade, você utilizou, mas é um ponto que você vai ter um olhar para esse intestino, você vai modular esse intestino. Já que você teve ponto desfavorável ou negativo, você agora vai ajustar essa microbiota. E aí nós vamos agora chegar no ponto que muitas vezes as pessoas, eu tô com meu intestino ruim. O que é que elas fazem? Elas vão em busca dos probióticos. O que seriam os probióticos? Os probióticos são bactérias, certo?
e se tornou muito conhecido devido a essa maior divulgação, devido a esse maior acesso às pessoas a esse tipo de informação, que no nosso intestino tem bactérias. Ah, eu vou comprar probióticos. E aí suplementa probiótico em comprimido, em sachê, ou então compra o que a gente fala dos alimentos fermentados, kefir, kombucha ou kombucha. São alimentos, sim, kombucha mesmo, milenar, um alimento que tem diversos benefícios, uma bebida. Se você nunca viu um kombucha, é uma bebida, parece um chá com gás, tá? Então ele tem sabor aromatizado e ali tem bactérias, além de outros micronutrientes, ok? Então as pessoas vão lá, compram, vai melhorar meu intestino. Mas o que que acontece? Nem todo mundo pode ir diretamente para o uso dos probióticos. Por quê? É agora que nós vamos chegar ao X da questão. Existe uma condição chamada SIBO, que é o hipercrescimento das bactérias no intestino delgado. Então, são pessoas que têm uma proliferação muito grande nesse intestino. E geralmente está associado com o quê? Com essa formação desses gases, com essa distensão abdominal, certo? Esse inchaço. Então, se você tem SIBO, você pode estar agravando a sua situação consumindo probióticos. E como eu sei que eu tenho SIBO Nutri? Uma avaliação de um profissional. Então, é importante ir no nutricionista para saber se você tem isso, essa condição que a gente chama de SIBO. Existe um exame que a gente chama que é um exame do hidrogênio, que vai-se no laboratório, você vai tomar uma bebida com lactose e frutose e vão ficar monitorando a sua por oxigenação, a sua eliminação de hidrogênio. Por que isso? Porque as nossas bactérias lá do intestino, se você tem muita, que a gente fala tem uma hiper, né, uma superpopulação, você vai liberar mais hidrogênio. Entendeu? Então, é um exame que possibilita a gente chegar nesse diagnóstico. Além disso, existe também nos laboratórios, eles vão avaliando sintomas. Quando você consumiu isso, o que foi que você sentiu? A minha barriga começou a inchar, aumentou minha produção de gases, enfim. É um exame que possibilita chegar nesse diagnóstico de SIBO, hipercrescimento de bactérias no intestino. Então, se você tem SIBO, é totalmente desfavorável você utilizar probióticos, porque você vai aumentar ainda mais essa população e pode agravar aí a sua situação. Então, probiótico não é uma coisa que você deve estar tomando à torta e à direita. Não é assim simples, eu vou tomar probiótico e eu vou melhorar. Não. Além disso, é muito importante a gente ter cuidado, por exemplo, com o kefir. O kefir é maravilhoso, é um excelente alimento, é acessível, mas a gente não tem um controle, não tem um controle dessas colônias, dessas bactérias. E também tem que ter um controle da forma como você prepara. Então, o utensílio ser estéril, como você prepara esse kefir, como você armazena. Então, gente, são alguns cuidados básicos. Ah, Nutri, mas eu não tenho nenhum desses sintomas, meu intestino funciona legal, eu quero adicionar os fermentados na minha alimentação. Você é do grupo de beleza, mas se você tem alguma alteração no teu intestino, dessas que a gente falou aqui, é importante avaliar. Porque em vez de você estar tendo benefícios, você pode estar agravando a sua situação, ok? Essa questão da SIBO pode ser resultante de uma má digestão. A gente já falou aqui que é importante avaliar todo o processo digestivo. Então, onde começa o processo digestivo? Mastigação, boca. Então, pessoas que comem muito rápido,
pessoas que não mastigam o suficiente, o que é que acontece? Ela vai fazer com que esse alimento não tenha uma trituração, uma digestão mecânica suficiente. Então já começa a ter falhas, certo? Então começa a ter falhas já no processo de digestão. E aí esse alimento vai para onde quando sai da boca? Esôfago. Esôfago é um espaço de transição para o estômago. E se você chega com esse alimento no estômago de forma mais íntegra, ele não vai ser tão bem digerido como seria se você macerou, se você mastigou adequadamente lá na tua boca, ok? E principalmente se a gente está falando de proteína animal. Então, por isso que muitas vezes a pessoa, quando reduz o consumo de proteína animal, ela diz: melhorou, eu estou tendo menos produção de gases e aqueles gases putréficos, né, fedorentos, minha barriga está menos inchada. Então, às vezes, não é o alimento em si, não estou dizendo que não pode ser, mas muitas vezes é o processo digestivo desse alimento. Você mastigou adequadamente essa carne, esse bife? Como é que está o seu estômago? A gente chegou no estômago. O estômago tem que estar ácido. O meio do estômago ideal é ácido. Então, a gente vê que as pessoas têm acloridria e tem hipocloridria. O que é isso? Baixa produção de ácido clorídrico ou não tem produção de ácido clorídrico. Então, a gente já vê que esse estômago já não tem um meio adequado. Então, essa pessoa não vai digerir essa proteína, esse alimento de uma forma adequada. E o que é que acontece? Vai sair do estômago e vai para o intestino. E vai para o intestino de uma forma que não foi quebrado o suficiente. E aí acontece o quê? Acontece o aumento das proteobactérias. Proteína, bactérias, ou seja, são bactérias que amam proteína. E elas também podem provocar aí essa formação desses gases. Entendeu? E o que é que pode causar essa acloridria ou essa hipocloridria? O uso dos prazóis. Então, pessoas que usaram omeprazol, os prazóis da vida, são pessoas que têm esse efeito colateral. Por isso, é muito importante avaliar se realmente é necessário o uso desse prazol e por quanto tempo. Tem pessoas que usam esse tipo de medicação há muito tempo e por conta própria não trata de fato a causa e fica usando essa medicação. Por quê? Porque ela tem um desconforto gástrico, ela tem queimação, tem ardor, tem refluxo. Então, pessoas que têm refluxo, que têm gastrite, pode sim estar associado com essa formação desses gases, tá bem? Com essa distensão abdominal. Então, vejam que o processo digestivo, ele tem etapas e cada etapa, cada fase é importante para que a próxima seja bem sucedida. Então, não existe essa questão, vou tratar só do estômago. Outra coisa, saúde bucal, a gente já falou por aqui. A gente sabe que tem bactérias na nossa boca, inclusive, que pode promover desbiose lá no intestino. Então, escovação dos dentes adequados, procurar um dentista no mínimo a cada 6 meses para fazer uma limpeza desses dentes. Além de o consumo de açúcar em excesso, não é só cárie, modifica também essa microbiota bucal. Então, a gente está falando de integração, a gente está falando que você vai lá na nutricionista, você tem essas queixas, não é uma fórmula mágica. Ela não vai simplesmente chegar ali e passar um probiótico e vai resolver suas questões. Não. A gente vai ver todas as fases desse processo digestivo, vai ver que tipo de alimento você está consumindo
porque também é importante, ou muito importante, a dieta, a escolha alimentar. Então, Eliane está falando que a pimenta deixa com muitos gases. A pimenta é um alimento irritante para muitas pessoas. É um alimento funcional, sim, mas aí entra a questão da individualidade. Tem pessoas que não toleram bem. E não é só a questão, a formação de gases é lá no final, né? Mas muitas vezes é irritante dessa mucosa, desse estômago, certo? Então, pessoal, para você que falou aí que tem esses sintomas, importante avaliar. A Sueli fez uma pergunta muito boa. E eu vou lhe explicar que tem sim razão. Quando eu tomo suco de limão, eu passo o dia bem. Não fico inchada. Isso procede? Sim, provavelmente procede. Por quê? Olha lá a ligação. O limão é o quê? Ácido. Quando a gente toma suco de limão, quando a gente faz o shot de limão, quem toma o shot de limão logo quando acorda? Né? É muito comum agora. Água com limão, limão com cúrcuma, limão com tudo, né? Virou moda. E não é pela questão de emagrecer, como muita gente acha que é para isso, essa finalidade. Não. O limão, quando ele chega no estômago, ele deixa o seu estômago mais ácido. E ele ativa, o meio mais ácido ativa as enzimas desse estômago, ou seja, deixa o meio mais propício para a digestão. Então, Sueli, quando você toma suco de limão, você favorece o processo digestivo que eu falei na estante. Então, quando você digere bem nesse estômago, você não vai ter lá no intestino resíduos dessa má digestão proveniente do estômago. Então, tem sim lógica e é inclusive uma das estratégias, né? Tomar um shotzinho de limão ao acordar, antes das refeições, ajuda bastante. A cúrcuma pode ser interessante se tem, né, fator inflamatório associado. Então, fantástica a sua pergunta. Fez aí a ligação muito bem com o que a gente está falando. Por isso é importante quando vocês perguntam, interagem, tá bem? Então, pessoal, vamos cuidar do intestino. A gente falou aqui de sintomas, mas gases de extensão abdominal também pode ser intolerância à lactose ou ao glúten. Por isso que também é solicitado exames para ver se você não tem essas duas situações. Então, a pessoa que não tem a lactase, que é a enzima que quebra a lactose, pode ter como consequência o quê? Esse inchaço abdominal e essa formação de gases. E às vezes também está associado com diarreia. Então, por isso que também se pede esse exame de intolerância à lactose. Também pode ser que as pessoas tenham deficiência nas enzimas digestivas. Então, uma das intervenções que a gente tem é suplementar com enzimas antes da alimentação. Para quê? Para favorecer esse processo digestivo. Mas é importante salientar que o excesso de enzima acaba sendo prejudicial, porque altera também lá a microbiota. Então, tem que ter quantidade adequada e por um tempo. Você não pode passar o resto da sua vida tomando enzima digestiva. Enzima digestiva é um suplemento, geralmente em cápsula, que você toma para facilitar a quebra dos alimentos. Então, é um reforço, digamos assim, ok? Então, muito cuidado com o uso indiscriminado de enzimas digestivas, ou porque você compra por conta própria, também tem isso. Então, é importante ter esse cuidado. Importante avaliar se não tem uma intolerância à lactose, se não tem intolerância ao glúten. Existem exames para isso. Existem exames genéticos, que a gente sabe que já tem, não são tão acessíveis, mas existe, é importante você saber que existe. É um suavezinho, um cotonete. Eu tava até aqui para mostrar para vocês. Então,
Você pega um suave, você passa na boca, na saliva, envia para o laboratório e esse laboratório vai fazer análise genética, se você tem intolerância à lactose ou não. Mas o exame mais clássico é aquele que você vai no laboratório, você toma lactose e aí fica fazendo a coleta do sangue com uma hora, meia hora, uma hora, e aí vai, depende do intervalo de tempo. E ele vai vendo se você está conseguindo digerir, quebrar pela formação da glicose essa lactose, ok? Então, é um exame que é desconfortável para muita gente, porque quem tem uma intolerância severa, tem gente que come a lactose e passa mal, e aí fica aquela situação de ter que ir ao banheiro, tem diarreia, passa mal. Então, não é um exame confortável, mas para muitos é necessário e para muitos casos é o mais acessível, entendeu? Então, é importante. Espero que vocês tenham compreendido. Espero que tenham tido uma luz aí nessa nossa conversa. Então, vamos melhorar a mastigação, vamos melhorar esse estômago. Então, ter uma produção mais de ácido. Vamos colocar as enzimas digestivas, se for o caso, são intervenções, tá, gente? Vamos ter cuidado com o excesso de proteína animal, com o excesso de proteína nas refeições. Então, tem gente que come muita proteína, muito ovo, muito leite, muito queijo, muita carne. E aí, e ainda além de ter muito excesso, não digere bem esses alimentos, ou seja, não tem um sistema digestivo funcionando. Se você tem diarreia, se você tem constipação, que é o intestino preso, se você tem formação de gases, se você tem arrotos, tá? Aquele arroto, aquele refluxo, se você tem formação de gases, tudo isso é indicativo que não tem coisa legal aí acontecendo, que seu corpo não tá bem. São sinais de alerta que você deve sim procurar ajuda, tá bem? Um beijão, muito obrigada a todos que entraram e participaram. Até amanhã, né, na nossa live. Que bom que vocês gostaram. Eu resolvi hoje de manhã, o que é que eu vou falar com o pessoal? O que é que eu vou falar com eles hoje? E aí surgiu esse tema que é bem interessante, ao meu ver, tá? Espero que vocês tenham gostado. Muito, muito obrigada a todos que entraram, que participaram, que interagiram. Estão sempre por aqui, tá? É muito bom ter a companhia de vocês. Beijão, até amanhã às 6h35. Se cuidem, tá? Façam o melhor por vocês. Beijão!